com os ventos internacionais ajudando essa semana, acabou que tivemos uma semana relativamente bem interessante nos principais ativos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso bate-papo dessa sexta-feira, esse momento onde analisamos o que aconteceu de mais importante na semana, o que impactou mercados, e a partir daí tentar projetar algo de relevante que possa ter influências para um lado, para o outro, nos principais ativos, tanto no Brasil quanto no exterior. E esta semana, especialmente, para quem vem nos acompanhando, a gente tomou um fartão do Marco Saravalli, né? Então a gente teve o nosso evento aqui na segunda-feira, que foi um evento presencial. A gente fez uma live de aquece, colocamos no YouTube, depois gravamos o evento presencial, foi uma palestra brilhante que o Marco proferiu aqui para os nossos clientes, e com uma série de indicações, inclusive as famosas pimentinhas, né? São possíveis ativos que têm bom potencial de ter um upside relevante para 2024. E aproveitamos a presença deles e gravamos um 21º episódio do Aposentado Rico, né? Falando, obviamente, com um enfoque mais em carteira de ações. Então, qual é a carteira de ações do Aposentado Rico? Então, tá tudo no YouTube. O Aposentado Rico está nas outras plataformas também. Então, para quem não viu ainda, tem muito material, e material riquíssimo, riquíssimo, para vocês seguirem aí esse final de semana e maratonarem aqui no YouTube da Focalize ou no Spotify da Focalize. Muito bem, e essa semana, aqui acontece mais uma vez o que eu sempre chamo, ou o que eu brinco com os nossos clientes, que o que é ruim é bom e o que é bom é ruim. Já explico para vocês. Por que o que é bom é ruim? Ou o que é ruim é bom? Existem alguns elementos, por exemplo, ligados a bons indicadores econômicos que podem trazer consequências em outra área. Exemplo prático dessa semana, especificamente dessa sexta-feira, que foi o que provocou um pouco mais de força a subida dos principais mercados. O payroll americano, ou seja, o número de criação de vagas de emprego, saiu dado hoje de manhã muito abaixo do esperado. Se criou-se menos vagas, eu quando olho para esse dado em si, a minha primeira leitura é, está gerando menos vagas, a economia está menos pujante. Nesse caso específico, a notícia é boa. Por quê? Porque mostra que a economia está arrefecendo, que é a intencionalidade do Fed americano com a subida de taxa de juros para combater ainda a inflação que não está totalmente debelada no território americano. Então, o que parece ser um anacronismo, na verdade, acaba sendo algo que fortalece os mercados. É uma coisa meio maluca, né? Mas é o que acontece. E eu vou até iniciar a nossa revoada pelos principais ativos, pelo mercado americano, justamente para explicar isso. E por que isso acaba sendo bom? Porque tem um efeito imediato nos treasuries, que é a taxa de juros futura americana, que vinha estressando os principais mercados, estava fazendo máximas em cima de máximas, principalmente nos últimos 40 anos, e a partir desta lógica, pressionando os ativos de risco, especialmente os que dependem de mais capital, de mais intensidade de capital. A partir destas notícias, e inclusive do Banco Central americano ter mantido a taxa de juros e no seu viés não ter afirmado que irá ainda subir mais um pouco, ou seja, ficou em aberto que talvez possa estar se encerrando esse ciclo, os mercados voltaram a ficar mais otimistas, as treasuries voltaram a cair, isso impactou diretamente nos preços ativos. Então repare na recuperação em V de S&P essa semana, voltou com muita força, hoje inclusive, com mais força ainda. Não foi diferente na Nasdaq, repare que também a recuperação foi bastante intensa, e não foi diferente na Europa, que também tem um impacto meio que indireto, né? A taxa de juros na Inglaterra também foi mantida, então tem um impacto bastante relevante no Eurostock. E aqui não é uma recuperação em V, mas é uma recuperação em W, que não deixa de ter seu impacto bastante positivo. E esse é o outro dado que me chama muito a atenção, que é o VIX,
que a gente sempre mostra para vocês aqui toda semana, que estava estressado na semana passada, e olha o que acontece essa semana, ou seja, baixou drasticamente o medo, por si só baixou drasticamente a volatilidade. E aqui no Brasil, Momberger, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu no Brasil, como vocês já podem reparar no gráfico Ibovespa, que eu coloco aqui na tela. Eu iniciei de propósito pelo gráfico semanal, e daí já vamos imediatamente partir para o gráfico diário, para detalhar um pouquinho mais. Olha como é poderoso esse suporte aqui da média de 55 semanas. Ó. Durante praticamente as últimas 4 semanas, ela serviu de base de suporte, inclusive para o movimento intraday. Na semana passada fez mínima, fechou com aquela figura de indecisão, dava amostras que poderia vir testar o fundo, mas respeitou e especialmente nos últimos 3 pregões entrou com muita força compradora e olha só o que acontece agora, ela já rompe a linha de tendência de baixa, rompe esse canal de baixa, rompe as médias, a média de 9 semanas vira para cima, ela vinha para baixo, então ela numa semana ela já oferece uma visão de virada de tendência e tudo indica que podemos continuar pensando num movimento ascendente. Olha só como fica mais claro no gráfico diário, pois rompemos a média de 9, a de 21 e a de 55. Elas estão nesse momento ainda invertidas, na terciária de baixa, como vocês podem verificar aqui. Mas esse fechamento, rompendo a LTB, rompendo o topo prévio, rompendo todas as médias, acaba me indicando que talvez os 112 mil pontos tenha configurado-se como um fundo desse movimento. E aí o que pode se esperar a partir de agora? Depois de uma subida dessas, deve fazer uma correção natural intradiária, só que agora no formato do famoso pullback. Então faz o pullback para possivelmente rearmar um pivô de alta e quem sabe buscar novamente lá os 121 mil pontos nessa movimentação. E olha só o que aconteceu com o dólar. Lembram que nós tínhamos o 5 já como um novo patamar? A força desse movimento foi tão intensa que já pivotou em 2 movimentos e veio praticamente buscar o último fundo, aqui na faixa dos 4,89. Esse pivô, inclusive, projeta lá nos 4,85. Então nós poderíamos ainda ter uma correção mais intensa na moeda norte-americana, baseado já nessa mudança de movimento. Então isso aqui também reforça a tese da possibilidade de termos uma movimentação ascendente na Bolsa Brasileira. E a notícia boa também vem do DI Futuro. Vamos colocar aqui a movimentação do DI. Vocês lembram que estávamos aqui rompendo, já numa tendência de alta, baseado principalmente na percepção de que a meta fiscal não está sendo levada a sério por esse governo. O DI Futuro acabou estourando, estressando, como vocês podem ver. Isso teve um impacto diretamente nos preços dos principais ativos de risco. E da mesma forma, quando essa percepção muda, claro que aqui teve uma influência externa também, a queda dos treasuries acaba trazendo a possibilidade de mais recursos novamente retornando para o Brasil, recurso externo. Voltamos a ser competitivos, aliviando também a pressão sobre o DI. Mas aqui acontece algo que eu acho interessante, eu até queria trazer essa visão, esse comentário para vocês, que é algo interessante que acontece no mercado brasileiro. Vocês lembram na sexta passada, aquela fala infeliz do presidente Lula, meio que jogando uma pá de cal na questão do arcabouço fiscal, da meta fiscal, do déficit zero, aquela coisa toda, colocou o nosso querido ministro Haddad em maus lençóis. Segunda-feira a entrevista foi bem desastrosa, tentou enxugar gelo, o mercado não deu muita credibilidade. Mas daí o que acontece? Sejamos pragmáticos aqui na leitura real dessa situação. Cá entre nós, você acreditava nos 164 bi que o ministro Haddad tinha que correr atrás para zerar o déficit em 24? Eu acho que nem o Haddad acreditava. E eu imagino que os senhores e senhoras também não devem acreditar nisso. O mercado muito menos. Mas existia a boa intenção, então é aquela velha história do benefício da dúvida, vamos continuar acreditando. Quando o Lula joga pá de cal em cima, a reação obviamente é negativa. Mas essa semana as lideranças se reuniram, especialmente o Lira,
puxou uma reunião com o ministro da Fazenda, mais algumas lideranças. Olha, nós temos que estudar um déficit. Talvez 0,25%, 0,5% de déficit, ao invés de 164, então a gente tem que buscar só 80 bi. Isso foi bem aceito. De uma hora para outra, o que todo mundo já sabia, que possivelmente ia ser os 80 bi de déficit, quando está combinado, aí vira notícia boa. Então, é difícil de entender, eu sei, mas é o que acontece na prática. Então, em certa medida, quando eu mostro para vocês, vou botar aqui o gráfico de novo, essa queda no DI futuro, e quando eu olho o DI 26, olha só o que acontece aqui no DI 26 também, deixa eu botar aqui, vou botar o DI 30, o DI 30 também já cai, né? Então até o juro mais longo começa a ceder junto, baseado numa outra premissa. Então, mais ou menos aquele negócio, me engana que eu gosto, que está tudo certo, né? E aí o Brasil vai indo, vai levando, e obviamente que com os ventos internacionais ajudando essa semana, acabou que tivemos uma semana relativamente bem interessante nos principais ativos. E se você observar os ativos que mais se beneficiaram, são aqueles que mais apanharam de novo. Então, o setor de varejo, setor de construção, setor de turismo e uma série de outros setores que são muito impactados pela questão de taxa de juros. Então, com a taxa de juros cedendo novamente, talvez ceda um pouquinho mais, né? A gente tenha boas novidades para esses setores também. Então era isso, pessoal. Aproveitem todo esse material que a gente produziu com o Marco essa semana, somando os 3 eventos, são mais de 4 horas de conteúdo riquíssimo, todos eles diferentes, tá? Então, vale a pena vocês assistirem os 3, tá tudo disponível no YouTube. Tenho certeza absoluta que vocês vão sair melhores do que entraram depois de assistir a todas as aulas que a gente recebeu do economista Marco Saravalho. Pessoal, se gostaram, deem seu like, compartilhem, assinem nossos canais, sigam lá o Aposentado Rico. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!